Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus, aos quais eram responsáveis por lançar os fundamentos da igreja. E esse fundamento, qual é? Cristo Jesus, como está escrito na palavra de Deus. Eu gosto de falar no meu canal sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós é dom de Deus. Mas hoje eu quero estar falando, eu já fiz um vídeo sobre, mas eu quero estar enfatizando um pouquinho mais, porque tem muitas pessoas que são cristãos verdadeiros, tem outras que se intitulam, e todavia eles não entendem que as provações que vêm sobre o cristão, isso é uma coisa normal. E nós temos dois caráteres de provações para a gente ser passado aqui na Terra. Ou seja, uma é provação e a outra são as correções. Temos que entender que somos participantes do tribunal de Cristo. Quando agimos errado, fazemos alguma coisa de mal por meio do nosso corpo, nós vamos prestar conta disso. E por isso a palavra de Deus tem muita palavra de correção. Um cristão verdadeiro em Cristo Jesus, ele não pode perder a salvação. Então ele é corrigido por má disciplina, por estar andando errado. Ou seja, nós temos que entender que a palavra de Deus ela afirma que o próprio Senhor Jesus fala que a única maneira de ir até Ele é se o Pai conceder. Ou seja, se a pessoa recebeu o dom da fé, e os dons de Deus são irretratáveis, irrevogáveis, ou seja, são sem arrependimentos. Não tem como uma pessoa falar que cria em Jesus e agora não creio mais. Ela certamente só professava. Uma pessoa apóstata, uma pessoa que volta para trás no evangelho, ela é uma pessoa que só professava. Realmente ela nunca creu no seu coração. Uma pessoa que crê é uma vez só, porquanto ela é selada com o Espírito Santo de Deus a partir do momento que ela crê. Então, um selo é uma coisa que não se tira, é uma coisa fixa, acabou, já era, você é de Cristo. Ou seja, ele é a prova que ele te comprou com o sangue dele. Ou seja, o nosso selo do Espírito Santo é imprimido em nós por meio do seu sangue. Ou seja, o preço daquele sangue não tem como outro comerciante falar assim, eu quero comprar. O pecado vem e fala, eu dou tem tantos pecados, agora ele é meu. É impossível. O sangue de Jesus Cristo anula qualquer possibilidade de alguém ter pecados judicialmente. A pessoa, sim, ela pode pecar novamente, mas automaticamente não é mais o pecado judicial de Apocalipse, trono branco, mas do tribunal de Cristo, ou seja, o de avaliação de obras. Mas nós temos que entender que não existe o quê? Purgatório. Então, se não existe purgatório, a gente deve pagar o mal que fizemos por meio do nosso corpo aqui. Ou seja, por doenças, por acidentes que acontecem, e todavia é Deus tratando daquele que ele ama. Todo cristão tem que entender que está debaixo da tutoria de Deus agora, porque agora é Deus que está tomando conta dele. Deus é o pai dele. Ele virou adotivo pelo sangue de Cristo. O filho adotivo, mas de sangue. Entende? Não é filho adotivo, é filho legítimo, por quanto agora ele tem o sangue do seu filho legítimo, que é Cristo. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender que um cristão verdadeiro, ele é filho, é membro. E a palavra de Deus fala que não há filho que não esteja sem correção. Então, todos nós vamos estar debaixo da correção. Em 1 Pedro, fala sobre o tribunal de Cristo. Fala para a gente não padecer como pecadores, como fazendo mal, mas sim se
padecermos, mas se padecermos como servos de Deus, boa coisa é, Deus se agrada. Ou seja, aqui ele traz a divisão dos dois caráteres. Eu vou começar a leitura aqui em 1 Pedro para a gente poder entender um pouquinho melhor. Eu vou pegar a partir do versículo 12. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisas estranhas vos acontecesse. Mas regozijai-vos, por sedes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijei e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se padecemos como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se começa por nós, qual será o fim daquele que desobedece ao Evangelho de Deus? Esse o julgamento dificilmente se salvam, onde comparecerá o ímpio pecador. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Então aqui ele fala muito claramente, primeiramente no último versículo, que ele fala para a gente confiar as nossas almas ao eterno Criador. Acabou. A gente deve confiar, ter fé, porque nós somos salvos pela fé. E aqui ele vem e coloca, muitos falam assim, não, mas ele está botando bem claro que até muitos que não se salvam, que é muito difícil salvar. Não é bem isso. O que ele está falando aqui é porque tem muitos que não dão bom testemunho e acabam perdendo a sua vida física. Então não são salvos, são mortos nesse mundo, mas por darem um mau testemunho, por não estar andando de acordo. Em Tiago 1, a gente vai encontrar uma parte muito, muito gloriosa. É por quanto ele fala que é grande gozo, grande alegria a gente passar por provações. O que mostra qual é a finalidade de um cristão, e concordando novamente com essa passagem de 1 Pedro 4, né? Tiago 1, a partir do versículo 2. Meus irmãos, tenho por motivo de grande gozo, olha só, grande gozo, o passardes por várias provações. Então, é motivo de grande gozo, de grande alegria, passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, não faltando em coisa alguma. Então, a gente vê aqui que a gente deve ser participante das aflições, do quê? Da cruz de Cristo, como a gente vai vendo na Bíblia. Automaticamente, quando a gente consegue separar a palavra de Deus, entender que a igreja ela começou em 2 de Atos. Então, tudo que está em 2 de Atos para frente é igreja. Para trás é judaísmo. O Senhor ele derrubou a parede de inimizade, tanto judeu ou grego. Crendo em Cristo Jesus é igreja.
E aí é a hora que a gente acha que é chamados para fora do arraiá, do sistema religioso judaico, ou seja, o nosso sistema religioso hoje em dia, seja cristão pentecostal, presbiteriano, tudo tem uma origem, tem uma pitada de judaísmo, púlpitos, homens à frente, clérigos, isso tudo é judaísmo, é coisa que não devemos estar incumbindo na gente, a gente não deve seguir essas coisas. Em todo tempo tem a ordem de como se deve ser um culto. A gente vai encontrar em Corinto, a gente encontra nas escrituras falando como devemos nos reunir. Mas para a gente não perder o nosso foco aqui na nossa palavra, vamos continuar em 1 Pedro. E novamente, a partir do versículo 7, aliás, a partir do versículo 6, ele vem trazendo que importa por um tempo sejamos contristados com diversas provações. Mas eu vou começar lendo a partir do versículo 3, porque é muito lindo quando a gente entende que é para uma salvação que inacessível, que não se pode murchar. Ou seja, não é impossível perder a salvação. Vamos ver. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos resgatou para uma viva esperança pela revelação de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exorteis, ainda que agora, por um pouco de tempo, seja necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes visto, ameis, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exorteis com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então nós vemos aqui o versículo 3 ao 5, ele falando da salvação, que não tem como perder, é impossível, guardada por Deus. A nossa salvação é guardada por Deus. A palavra fala que quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, e justamente isso, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. E é muito lindo quando a gente começa a ler a palavra de Deus e a gente vai vendo que a palavra de Deus, ela concorda, a palavra de Deus, ela soa com uma única harmonia, com uma única melodia, ou seja, ela é toda composta, parece que é perfeita. A perfeição da palavra de Deus é absurdamente perfeita, não tem desafinados na palavra de Deus. E a gente pode ver isso automaticamente quando realmente a gente está na guia do Espírito Santo de Deus. Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, realmente ela não vai conseguir distinguir essas preciosidades que estão incumbidas no Evangelho, que estão escondidas na palavra de Deus, que estão à mostra para aqueles que são de Deus, que estão a fim de fazer a vontade de Deus e não estão aparentes para entendeu? Os homens que querem só conhecer por curiosidade, ou seja, ele cristão verdadeiro ou falso. O falso não tem o mesmo espírito, e o verdadeiro cristão, por mais que ele tenha o espírito, se ele quer saber por curiosidade, Deus também não vai revelar para ele, e ele não vai estar em comunhão com o Pai, não vai soar igualmente para ele.
vai soar igual se fosse para o incrédulo, porquanto ele não vai estar andando na comunhão. Nós devemos andar na comunhão com Deus. Bom, a gente leu aqui 1 Pedro 1, né? Eu trouxe aqui também uma passagem em 2 Corinto, que fala do tribunal de Cristo, novamente. E é uma leitura meio grande, eu vou tentar dar uma resumida ou não, mas vamos começar a fazer a leitura dela agora. 2 Corinto 5, a partir do versículo 1. Porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo, se desfizer, teremos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação que é do céu. Se é que, estando vestidos, não fomos achados nus. Então, aqui até o versículo 3, do 1 ao 3, a gente vê que a gente almeja o quê? Ser absorvido pelo incorruptível, não morrer. Todavia, se morremos, sabemos que estamos com Cristo. Ou seja, todo o tempo a gente aguarda a absorção desse corpo corruptível para ter um corpo incorruptível ao qual não pode mais pecar. Enquanto estivermos nesse corpo, podemos pecar. Mas não estou dando um aval para a pessoa falar, vai pecar que agora você pode. Não, mas todavia nós vamos pecar, porquanto essa carne ela é pecaminosa, é da natureza dela. E todo tempo a palavra de Deus nos ensina a nós abstermos das contaminações dessa vida, dessa terra. Então, temos que entender isso. E o achados nus, está falando aqui, é não sermos achados mortos. Perdemos a nossa casa, a nossa habitação, nós está andando em pecado, nós podemos ser achados nus. Ou seja, em vez de ser absorvido pela corruptível, a gente ser ressuscitado para receber um novo corpo. Porque, na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos. Então aqui ele bota bem claro que não queremos ser o quê? Despidos, mas sim revestidos. Ou seja, a esperança do cristão não é a morte, é o quê? A vinda de Cristo, o arrebatamento, o encontro com Cristo nos ares. Automaticamente é isso, é esperar, aguardar o seu Senhor a qualquer momento. Para que a morte seja absorvida pela vida. Então, para que esse corpo seja absorvido, esse corpo de morte, seja absorvido pela vida do novo corpo, pela vida de Cristo Jesus, pela vida eterna. Ora, que para isto mesmo nos preparou foi Deus. Então, quem nos preparou para isso foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Então, Deus nos deu como penhor o Espírito. Tendo, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Ou seja, enquanto estamos nesse corpo, estamos ausentes do Senhor. Não quer dizer que nós não temos o Senhor, mas estamos ausentes dele. Porquanto, se morremos para Cristo, nós vamos. Se ele vem em arrebatamento, para ele nós vamos. Mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, estamos ausentes
de Cristo. Estaremos habitando nessa carne pecaminosa e estaremos ausentes de Cristo. Porque andamos por fé e não por vista. Então é por fé e não por vista. E todo tempo é o quê? Eu pequei, será que eu perdi a salvação? Não perde, porque a palavra de Deus fala que você não perde. Então só dê glória a Deus, procure se restabelecer na presença de Deus, porque a salvação você não perde, é por fé. Você tem fé que você não perde a salvação? É isso que a palavra de Deus está falando. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo, para sermos presentes com o Senhor. Então, estamos desejando estar ausentes do quê? Desse corpo, esse corpo de carne. Para o quê? Estar presente com o Senhor. A gente vê o apóstolo Paulo, que ele escreve e fala que para ele o morrer é lucro, é estar com Cristo. Mas se ele pode dar frutos na carne ainda, por amor, a nosso amor, por amor dos eleitos do Senhor, então ele prefere ficar na carne. Então nós vemos claramente que a palavra de Deus, ela é perfeita. Deus não perde um. Somos filhos de Deus. Quem crê em Cristo Jesus? Não é assim, igual os homens falam para ele, eu também sou filho de Deus. Você crê que Jesus... Não creio não, mas eu sou filho de Deus. Não é. Para ser filho de Deus, você tem que reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor. Tem que reconhecer que Ele morreu por você, que Ele pagou a sua dívida. Aí sim, você pode falar, não, eu sou filho de Deus porque eu creio que Jesus Cristo me salvou, se entregou por mim, morreu no meu lugar, pagou a minha dívida. Aí, certamente, você é filho de Deus e não pode perder a salvação. Pelo que também nós sofremos para ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, ou bem ou mal. Então aqui no versículo 10 a gente vê claramente que todos nós devemos nos apresentar diante do tribunal de Cristo para pagar para prestar conta do que fizemos de bem ou mal. E nós encontramos novamente essa passagem lá em 1 Coríntios 5. 3, que fala sobre os galardões. E nós conseguimos entender ali que o que não tem galardão, que não tem obra, esse sofrerá detrimento, ou seja, perda, mas todavia o tal será salvo como que pelo fogo. Ou seja, isso prova que não perde a salvação. Mas, e como assim a gente tem que pagar o que fez de mal? Vamos continuar lendo para a gente chegar nessa parte. Portanto, conhecendo o tempo do Senhor, procuramos persuadir os homens, mas a Deus já somos manifestos. E espero que também mais vossas consciências sejam manifestas. Então, todavia, aqui a questão é essa: na sua consciência, você é manifesto para Deus o que você é para Cristo? Você crê em Cristo? Como a palavra de Deus fala, uma verdadeira figura vos salva. O batismo, não o do despojamento da imundícia da carne, mas de uma indagação, de uma boa consciência para com o Senhor. Ou seja, ter a consciência de que Cristo morreu em meu pecado. Ele ressuscitou o terceiro dia. O sangue dele me limpou.
essa manifestação da boa consciência que devemos ter. A gente é lavado pela água do batismo, não, pela água da palavra. Todo cristão deve se batizar. Creu, se batiza. Ponto. Mas o batismo não salva. O batismo é só um simbolismo. Entende? Igualmente, quando nós tomamos a ceia do Senhor, é o que? Um ato simbólico de lembrar, recordar a morte do Senhor. Não é algo místico que nos dá poder, nos deixa fora do comum, sobrenatural, não. Automaticamente, nós fazemos lembrança do corpo de Cristo. São 2 ordenanças que nós recebemos. Primeira, creu em Cristo, se batiza. Depois, estar em comunhão com a igreja, com o povo de Deus, com os que estão em comunhão, que estão à mesa do Senhor, e aí sim tomar a ceia. Automaticamente, uma pessoa que não é batizada e que não está à mesa, ela é salva do mesmo jeito se ela crê realmente em Cristo Jesus. Ponto final. Os batistas gostam de falar que não tem que ser batizado. Outros falam que não tem que tomar ceia. Não, devemos tomar ceia sim, porque é uma ordenança. E somos filhos. Se somos filhos, devemos tomar. Devemos ser batizados. Mas não é o que salva. Não é o que guarda a nossa salvação, como muitos falam por aí. Parte 12. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas mandamos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, a fim de que tenhais respostas para os que se gloriam na aparência e não no coração. O que é esse se gloriar na aparência e não no coração? O na aparência é aqueles que falam, não, tem que ter obra, eu sou cristão, eu vou ser salvo porque eu tenho obra, tem que ter obra. Esses que são que, na aparência, dizendo que as obras deles conseguem salvar eles ou manter eles salvos. Agora, do coração, é essa aqui. Não, eu tenho fé no meu coração que Cristo morreu por mim. Eu tenho a certeza que eu não perco a minha salvação, porque o meu Senhor me falou, está escrito na palavra dele. Essa é a certeza que um cristão deve ter. Entendeu? O cristão pode, não, ele deve se gloriar, mas não em si mesmo. Se gloriar naquele que morreu por ele. Se gloriar em quem realmente fez tudo. Em Cristo. Cristo morreu por mim, eu tenho a salvação. Isso eu me glorio. Ou seja, automaticamente eu me glorio dando toda a glória e honra para ele. É esse que é o se gloriar. Esse verdadeiramente ser um cristão que gosta de se gloriar. Eu posso falar, eu sou um cristão que gosta de me gloriar. Me glorio em Cristo Jesus. Entenda isso. Não nos meus feitos. No que eu faço, no que eu posso fazer, eu estava ferrado. Não teria o que fazer. Deus é muito bom. Ele envia o seu Filho e morrer por nós. E vamos ver aqui mais para frente. Versículo 13, a partir do versículo 13 agora. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Ou seja, o apóstolo aqui ele traz uma questão que, como assim, se enlouquecemos é para Deus? Sim, porquanto quando nós não temos nada para prestar conta aqui com ninguém, nós podemos realmente mostrar como é o evangelho, falar abertamente, e se as pessoas vão falar que a gente somos loucos. E todas as vezes que conservamos o juízo, é para vós, é para os que ainda não são aperfeiçoados, os que não estou dizendo, então você é mais aperfeiçoado do que o outro, não, porque todos nós temos fases de crescimento nas coisas de Deus, ou seja, nós temos que entender que todos nós somos pequenos e fracos, todos nós somos aprendizes, estamos aprendendo sempre, 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 mas todavia, quando um irmão se considera
consciente é para o outro irmão. Ou seja, automaticamente, quando o irmão ele pega, pensa, ele, antes de falar, ele chega a trazer alguma coisa com sabedoria, ele conserva a consciência, ele automaticamente ele prova o quê? Que ele não está louco, ele conserva a consciência por causa dos seus irmãos. Ou seja, quando um irmão ele pega e traz uma palavra que eu consigo entender, ele está trazendo a sua consciência e eu consigo entender. E quando ele mostra isso, ele está conservando a sua consciência, ele está sendo consciente em trazer uma parte agradável, boa, explicativa, que eu possa entender a palavra de Deus. E isso é muito gostoso, isso é delicioso, quando entendemos assim que somos cooperadores uns dos outros. E todavia, sim, a palavra de Deus ela é concorde, ela é amorosa. Então, devemos andar com todo juízo para com os nossos irmãos, para com os de fora. E, todavia, quando falamos de Cristo, nós somos loucos. É automaticamente isso. Porquanto é loucura as coisas de Deus para os que perecem, para os que não entendem. Como assim? Um homem morreu para você ter a salvação? Ele morreu no lugar. Como assim? Ele morreu no lugar. É isso. Isso é loucura. Os homens do lado de fora, não é só crer em Cristo? Quem crê em Cristo tem a vida eterna. E a pessoa fala, esse cara é louco, maluco. E é isso. Mas se conservando o juízo, é para vocês, irmão. É para mim mesmo. Um irmão que conserva o juízo é para mim também. É para todos. Eu não estou fazendo distinção que eu sou mais ou menos. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Quem crê em Cristo é irmão. Somente irmão. A palavra de Deus nos fala para nos chamarmos somente de irmãos. Não rabi, não mestre, não ninguém é maior. Temos que entender que pastor é dom, igual muitas denominações aí. O senhor é meu pastor, quem é o meu pastor? Pastor presidente. Isso não existe. Isso é carnalidade. Nós vivemos para Cristo. Entenda, o apóstolo Paulo, ele sendo um apóstolo, ele se colocava ombro a ombro, lado a lado com os outros discípulos. Ele, quando escreve para os Coríntios, ele se bota de igual para igual com eles. Ele mostra que nenhuma diferença ele fazia entre eles e os irmãos. Então, não tem diferença nenhuma. Eu botar num lugar mais alto. A gente deve considerar, sim, os irmãos que estão ministrando a palavra para nós, sim, com respeito, como superiores, sim. Mas não quer dizer que ele seja um mais grau elevado, não existe isso. Não se deixe enganar. Os homens não querem que você escute essas coisas, que causam comichão nos ouvidos deles. Ouvindo que não é um homem à frente. Nenhum lugar você vai encontrar na Bíblia tendo um homem à frente. Aliás, vai encontrar lá em Pedro, acho que é 1 Pedro, 3ª, 2ª, não sei, que tinha um homem querendo ter a primazia sobre a assembleia que estava lá, sobre a igreja que estava lá onde escreveu, e lançava fora e não permitia que os irmãos recebessem os outros irmãos. Automaticamente é essa a visão que a gente vai ter, que Deus tem de uma assembleia, de um lugar que se congrega falando que é o nome do Senhor e tem somente um irmão à frente, ou seja, tirando a liberdade do Espírito Santo de usar a quem ele quer. Bom, vamos continuar. 13 ali, né? 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, aqui é absurdamente lindo demais. Quando a gente entende, calma aí, Cristo morreu por mim e agora eu estou vivo, mas não é para mim. É para quem? Para Cristo. O amor de Cristo me constrange.
Como assim? Eu estava morto e ele veio e entregou a sua vida para me dar a minha vida. Eu quero viver para ele. É esse amor que constrange. Um cristão, ele tem que entender uma coisa: a vida dele não é aqui nessa terra. Aqui nessa terra, ele está para dar um bom testemunho da obra de Deus. A sua vida é um evangelho pregado sem palavras. Compreende? Quando um cristão ele anda de jeito agradável, do jeito que a palavra de Deus quer que ele ande, ele é um testemunho sem falar nada. Ele automaticamente está pregando o evangelho por meio da sua vida. A sua vida está pregando o evangelho. Você consegue entender isso? Você vê uma pessoa e fala: não, aquele lá é cristão. Aquele lá é um servo de Deus. Ele está pregando o evangelho pelo seu andar, pelo seu caminhar. E automaticamente é isso que nós devemos entender. É 16. Pois, por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Então, aqui ele está falando que ainda que eles tivessem, o apóstolo Paulo, os outros apóstolos, tivessem conhecido Cristo segundo a carne, apesar que Cristo apareceu para ele já ressuscitado, mas todo tempo ele fala que se tivermos, mas ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, já não conhecemos mais. E a gente, muito interessante que a gente vê que as mulheres, quando vão no túmulo, e elas não reconhecem ele, só pelo jeito dele falar, acho que se não me engano foi com Maria, ela fala, Maria, aí ela, Rabone, automaticamente a gente vê que ela não tinha conhecido que era ele. Quando os apóstolos estavam pescando e Pedro estava na água, né, no barco junto com João, e perguntou, pegaram alguma coisa? Não pegamos nada, não sei. Aí foi assim, joga para a rede para o lado direito e tal, aí jogaram aí. É o Senhor, ou seja, a todo momento, o João, eles reconheceram, mas pelo que ele mandou eles fazer e pelo que aconteceu, do milagre, eles pegarem tantos peixes aonde não pegaram nada durante a noite toda. E nós vemos o quanto é lindo que eles não conheceram o Senhor e todo o tempo eles estavam ali sentados comendo com eles, chegaram, já tinha peixe na brasa, já estava tudo preparado, onde não tinha peixe, mas Jesus já preparou tudo para eles. E a palavra fala que eles em nenhum momento perguntaram se era o Senhor ou não. Ou seja, o Senhor já não era mais como era. Você consegue entender? Ou seja, mesmo que tenhamos conhecido o Senhor segundo a carne, já não conhecemos assim. Como também seremos assim. Esse corpo corruptível será absorvido por um corpo incorruptível, incontaminável. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E esse versículo 17, eu gosto de estar lembrando que aqui está escrito lá, nova criatura nova criação mas pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas nova... tá certo, nova criatura. A pessoa é nova criatura, não nova criação. Ou seja, a pessoa já se fez uma nova criatura. Deus fez a pessoa uma nova criatura. Ou seja, ela já não é mais aquela mesma pessoa de antes. Porquanto as coisas que a pessoa fazia, praticava antigamente, não é mais. Tudo que ela faz não é mais imputado a ela como um pecado judicial, porquanto ela não peca mais
judicialmente, porquanto o Senhor Jesus já morreu em todos os seus pecados. Ela é uma nova criatura, ela é celestial agora. É uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Por isso, um cristão não deve andar em pecado. Ou seja, a palavra de Deus fala que se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, ele nos destruirá. Mas a gente tem que entender que o nosso espírito, a nossa alma, já está redimida, já está limpa. Não tem mais como entrar em condenação. Como a palavra de Deus fala, quem crê em Jesus não entra em juízo. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele não tinha pecado. Quem? Cristo. E automaticamente a gente vê que ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Ele morreu em nossos pecados. Entende? E aqui agora, vamos continuar em 1 Coríntios 3, onde mostra o tribunal de Cristo. Botei a partir do versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Então, o fundamento é um só, como eu disse antes. Se alguém está estruturado, está edificado em cima de Cristo, está salvo. Ou seja, crendo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, crendo que Jesus Cristo morreu em seus pecados, crendo que Jesus Cristo derramou o seu sangue, ao qual nos cobre nossos pecados, ao qual é a moeda para pagar todos os nossos pecados. Não existe mais pecados em um cristão genuíno. Ele pode até pecar na carne, mas ele será corrigido. Então, como a gente viu desde o começo, tem a correção e tem as provações, tem as aflições que devemos ser participantes. Então, todo tempo, as coisas que acontecem com o cristão nessa terra não tem nada de tá acontecendo uma coisa de errado. Se a pessoa está andando errado, ela vai ser corrigida, e mesmo que ela não está sendo andando errado, ela vai passar por aflições, por provações. Entende? Vamos começar, né? 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, ao qual é Cristo Jesus. Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo prova qual seja a obra de cada um. Então nós vemos aqui que as obras que está falando aqui, né, seja obras de pratas, de ouro, de pedras preciosas, de madeira, de prata, feno, e as obras são diversas. Elas são desde obras naturais a preciosidades, mas todavia o fogo vai provar a obra de cada um. Devemos lembrar que fogo é a justiça de Deus, e a justiça de Deus fala o seguinte, para começar: quem crê no meu Filho Jesus Cristo não pode entrar em juízo. Está escrito na palavra de Deus em mais de um lugar. Está escrito em João 3, João 5, tem outras passagens também que falam a mesma coisa, que não pode entrar em condenação. Então, automaticamente,
observar. Se a palavra de Deus fala que quem crê não pode entrar, já tem esse decreto, já está nessa lei, está incumbido que a pessoa não pode. E a lei do Senhor não é discutida aqui. Mas não, se a lei do Senhor está falando que não pode entrar em juízo, acabou. Então, automaticamente, a gente vê que a pessoa tem a salvação, independente da obra dela. Somente ela deve estar fundado em cima desse alicerce, qual é Cristo. Ou seja, crer em Cristo como Senhor, Salvador, crer em Cristo como tendo derramado o seu sangue no madeiro de uma cruz para pagar os seus pecados. Aquele que não tinha pecado se fez pecado. Automaticamente, aí sim, essa pessoa ela está edificada em cima desse fundamento e ela entra nessa lista de ter obras genuínas, falsas, obras naturais, obras... E vamos ver. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo prova qual seja a obra de cada um. Ou seja, quem vai provar qual é a obra de cada um é quem? É o Senhor. Eu não posso falar a minha obra que eu faço é genuína. A minha obra é verdadeira. Não é. Se eu falar isso, já não é. Quem sabe se as minhas obras são perfeitas, são genuínas, é o Senhor. Segundo, entenda o seguinte: se você tem obras para Deus, primeiramente, as obras não é sua. Deus fez as obras para você andar nela. Em Efésios 2, fala que nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras, ao qual Deus preparou para que nós andássemos nelas. Ou seja, Deus criou de antemão as obras para que andássemos nelas. Ou seja, tudo que fazemos para Deus, se a obra de Deus é Deus que fez, não foi você. Entenda que a palavra de Deus fala que Deus, ele é tanto o querer quanto o fazer. Ele age tanto no querer quanto no fazer. Ou seja, se a gente quer fazer alguma coisa e a gente faz alguma coisa, foi porque Deus capacitou, porque Deus operou. Nós temos que entender isso, que nós não fazemos nada de nós mesmos. A nossa carne, que nós queremos fazer as coisas erradas. Aí sim. Se eu fiz alguma coisa certa, boa, foi Deus que fez. Se eu fiz alguma coisa errada, aí foi eu. Aí pode ter certeza que foi o Daniel, esses que vocês estão vendo aqui, porque as coisas erradas, essas coisas eu sou perito em fazer. As coisas boas, agradáveis, aí quem faz é o Senhor, não sou eu. Tá bom? Entendam isso. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Olha só, se a obra de alguém permanecer, e as obras, quem sabe se a obra ou não, é ele, Cristo. Ou seja, permanecer, ele receberá galardão. Então, acabou. Quem vai receber galardão? E entenda que a gente recebe o galardão para lançar aos pés do Senhor. A gente recebe porque é dele, porque Deus fez a gente para andar nas boas obras para ele. Entende isso? Nós não temos participação na salvação, nós não temos participação nas obras. Deus quer que nós andamos nas boas obras. Deus quer que nós sejamos participantes das aflições de Cristo. Deus quer que nós participamos de tudo, mas sabemos que é tipo uma criança que vai no trabalho do pai, o pai fala, faz assim, bota o dedinho dele, aperta aqui, aperta ali, viu? Você que fez isso agora. Ele pai, é uma criança, imagina assim, um cristão, ele é o seu pai que te guia, é nosso pai que guia a gente por meio do seu Espírito. O Espírito de Deus está em nós, e todas as vezes que nós fazemos alguma coisa, temos que ter em mente, quem está fazendo tudo isso é Deus. Quem está fazendo tudo isso é Ele, para Ele mesmo, porque todas as coisas foram feitas para Ele e por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Isso está em João 1, sabe? A gente vê que tudo foi feito por Ele, para Ele. Entende? E sem Ele, nada
do que se fez teria sido feito. Então, entenda, Jesus Cristo é Deus. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então, a pessoa, como eu já falei antes, a pessoa chegou, creu que Jesus está sobre alicerce, mas ela não tem obra, ou as obras dela são falsas. O que acontece? Ela perde salvação? Não. Ela vai sofrer detrimento, porque vai chegar de mão vazia, perda, mas todavia o tal será salvo como que pelo juízo de Deus. E o que o juízo de Deus fala? Quem crê em Jesus não entra em juízo. A justiça de Deus é essa, para todo aquele que crê. Quem crê em Jesus não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Entende? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Então a gente vê aqui que nós somos o santuário de Deus e somos sagrados, sagrados santuário de Deus. Nós temos que entender que se nós destruirmos esse santuário, Deus nos destruirá. Ah, então perde salvação? Não. Destruição da carne, do templo do Espírito é destruído, e o nosso espírito sobe para o Senhor e aguarda a volta o arrebatamento, né, para poder ressuscitar e receber o corpo e ser juntamente com nós transformados no abrir e fechar de olhos, como a palavra de Deus mesmo diz. Então, automaticamente, alguém que anda em pecado, anda errado, ele vai sofrer o quê? Pode ter seu corpo destruído. Entende? A gente tem o caso, eu falo irmão porque eu creio que irmão é irmão. Assim, aquele rapaz lá de 1 Coríntios 5, que ele estava em pecado moral muito grande. Ele estava tendo um caso com a madrasta. E o apóstolo Paulo manda ele ser cortado da comunhão da igreja e seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1, eu coloquei aqui para dar uma enfatizar bastante sobre a salvação. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conserveis tal como vô-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Então, automaticamente o apóstolo Paulo fala aqui que ele já apresentou o evangelho para eles e se eles vão ser salvos, se é que eles retêm o evangelho, se perseveram no evangelho, do jeito que ele ensinou. Ah, então tem que fazer uma coisa, tem que perseverar sim, em crer. Você crê? Ah, se parou de crer é porque nunca creu. Entende? O evangelho é esse. Nós devemos trazer esse evangelho até o final da nossa vida ou até a vinda de Cristo. O qual? Ele vou ler agora. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O mais bonito, mais interessante, que Paulo ele teve encontro com o Senhor Jesus no caminho para Damasco, mas todavia ele fala, segundo as Escrituras, ou seja, o que está escrito é para crer. Ah, está escrito que não perde salvação, mas falou o pastor lá da onde eu congrego, falou,
crer nas Escrituras, somente isso. E a Escritura está falando o quê? Que não perde a salvação. Jesus Cristo fala o quê? Eu sou o verdadeiro pastor, o resto é ladrão e mercenário. Entende? Que ele é o pastor. E ele é a porta que o rebanho atravessar. E sair na pastagem, ele é a vida eterna. Ele é o dono da pastagem. Ele é o dono do pasto verdejante. Ele é o pasto verdejante. Ele é tudo. Tudo é Cristo. Cristo é tudo em todos. Entenda. Ele não vai perder um sequer. Ele fala, meu Pai que mais deu é maior que todos. E ninguém pode arrebatar uma ovelha sequer da mão do meu Pai. Não pode. Sabe por quê? Porque foi comprada pelo sangue do seu filho. Você acha que ele deixaria um pecado levar uma ovelha? Não, ó, eu estou sobressaindo. Ou um pecado tem condição de sobressair no sangue de Cristo? De modo nenhum. Isso é pensar que mas foi muito pecado, aí no sangue de Cristo não tinha como sobressair, não. Como assim? É não acreditar. E todavia ele mostra aqui que se retivermos, temos que perseverar nisso. O quê? Em crer que Cristo morreu por nós. Acabou. É isso. Persevera por isso. Não, tem em seu coração, se gloria. Quer se gloriar? Fala sempre pros outros, ó, eu sou salvo. Você é salvo, tá bonzão? Eu já cansei de ouvir isso. Então quer dizer que você para de pecar, você é o bonzão? Não. Eu não parei, não. Eu continuo pior do que antes. Mas agora eu tenho certeza que eu tenho a salvação. Tem por quê? Porque Cristo morreu por mim. Está escrito. Ele falou que quem crê nele não entra em pecado. Já passou da morte para a vida. E é isso. É esse o evangelho. Deixa eu ver aqui. Vamos continuar agora em 1 Coríntios 11, onde o apóstolo ele fala sobre alguns que estavam não estavam andando direito, estavam tomando a ceia, né, indignamente, e ele vem mostrando aqui, a partir do versículo 30, 1 Coríntios 11. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Então ele está falando assim, por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Então, como assim? Fracos, enfermos e dormem? Entende? Eles estavam andando em pecado, estavam tomando ceia indignamente, fracos, doentes, enfermos, dormem. Dormir, entende? Dormir é uma expressão usada para um cristão que perdeu a vida material aqui na Terra. Não a vida celestial, não a vida eterna. Entenda isso. Mas, todavia, a gente vai ler mais 2 versículos. Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se eu me julgo, eu vou me condenar? Quem sou eu para me condenar? Não. Mas olha só. Julgo, porém, quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então, a nossa correção, ela pode ser tantas vezes a gente vai ver a nossa correção, por quê? Porque nós andamos errados, porque nós não conhecemos uma doutrina e não fazemos, porque nós fazemos o mal, não fazemos o bem, porque nós andamos no caminho errado, nós vamos ser todo momento açoitados, corrigidos. A palavra de Deus é muito clara, que todo que Deus toma por filho, recebe o filho, recebe açoite, recebe correção. Não adianta, se é filho, vai ser corrigido sim. A palavra de Deus não mente. Então, nós temos que entender se a pessoa está andando
errado, ela vai ser corrigida. Para o quê? Para não ser condenada com o quê? Com o mundo. Porque é filho. Um filho, ele já é filho, não vai ser condenado com o mundo, então ele recebe correção. E pode receber correção até mesmo a dormir. Entende? Se entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É essa a palavra de Deus. Hebreus 12, a partir do versículo 5. E já vos escrevestes da exortação que vós admoesta como a filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Então, aqui está dizendo para a gente não desprezar a correção e todo o tempo não desanimar. Então, é normal um cristão ser corrigido. É normal. Porquanto, se falarmos que não temos pecado, somos mentirosos. Está escrito em Pedro, não lembro em qual parte. É 1 Pedro, eu acho. Que fala, João, aliás. Se falamos que não temos pecados, fazemos Deus mentiroso. Somos mentirosos. Como eu não tenho pecado? Então é mentira. Automaticamente a gente conta o dia todo mundo, independente de ser cristão, a gente sempre vai falar alguma coisa, acaba omitindo uma coisa, acaba falando uma mentira. A gente sempre vai cometer. Chega minha esposa para mim, meu amor, tô bonita. Aí eu falo, nossa, tá linda, mano. De manhã cedo. É meio estranho, né? Mas a gente todo tempo sabe que o homem é pecador. A natureza dessa carne é pecadora. Então a gente vai pecar sim, não adianta. Nós somos pecadores. Então nós devemos nos abster, nos separar do pecado, nos afastar do pecado, andar no caminho da retidão, mas sabendo todo o tempo que nós vamos novamente pecar, procurando não pecar, procurando o caminho para não pecar. Vamos continuar lendo para encerrar esse vídeo aqui. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Então o Senhor açoita a todo o que recebe por filho. Ele corrige, não adianta. Ele vai açoitar. Você é filho de Deus, então ele vai te açoitar, mas aceita. Não despreza essa açoite, não, porque é para o seu bem, é para o nosso bem. Eu também sou açoitado. Quer exemplo? A minha mão. Isso aqui é a correção do Pai. Eu estou alegre, feliz da vida, porque Deus corrige a todo que ama. Então ele me ama. Acabou. Eu vou me entristecer? Jamais. O Senhor me ama. 7, né? Versículo 7. E para disciplina que sofreis. Então, os nossos sofrimentos aqui nessa terra é para disciplina. Os doentes, muitos fracos, enfermos e outros já dormem. São correção. É correção. Muitas vezes, uma pessoa está enferma, está doente, pode ser uma aprovação. Não quer dizer que seja correção. Eu não sei, não posso saber. Às vezes, a pessoa pode morrer, pode se perder a vida, pode dormir mais cedo e ser uma obra de Deus. A gente tira por Estevão. A morte dele pronunciou o evangelho mais do que nunca. E muitas vezes temos que entender que nós não vamos entender a obra de Deus. Entende? Não, nem eu. Não tem como. Você entende que um pai querer tirar a vida do seu filho, isso é obra de Deus? Você encontra Abraão, mas todo tempo você Deus mandou tirar a vida do meu filho.
Claro que hoje em dia ninguém vai vir falar que vai tirar a vida do filho que falam que foi Deus que mandou. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porquanto já aconteceu uma vez, já está na Bíblia, já não tem mais por que haver isso. Entende? Mas, todavia, a gente vai falar o quê? Foi obra? Aquilo? Se a gente vê um pai não tirar a vida do filho, se a gente vê Raabe, a meretriz, escondendo espiões, na sua casa, para o seu povo não ver eles queriam invadir a terra deles. E aí? Será que isso é boa obra? Esconder. Alguém vem pro Brasil para invadir, eu vou esconder da minha casa. Isso é boa obra? E na palavra de Deus fala que é boa obra que ela fez, porque foi por fé, em fé em Deus, entende? Então creia em Cristo Jesus, deposite a sua fé nele, como a palavra de Deus ensina. Se está escrito na palavra de Deus, só creia. Entenda que a Bíblia é um livro profético, falando sobre um assunto só, o qual é Cristo, e todo momento dizendo que nós devemos crer nele. Então creia, somente isso. Mas se estás sem disciplina, aí que entra o problema. Se está sem disciplina e tá fazendo coisa errada, e sabe que é errado, sabe que está escrito na Bíblia, e tá sem disciplina, mas se estás sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Aí isso que é o triste. É muito triste. Uma pessoa entender que ela não é filha. Entenda uma coisa, se você acha que você tem que fazer alguma coisa para se salvar, é perigoso isso. Se você está fazendo as coisas erradas e não está sob nenhum tipo de correção do pai, é complicado. Então, realmente, comece a crer em Jesus e tenha certeza de uma coisa. Se você é filho, você vai sofrer açoite. Você vai passar por correção. Como está escrito, que todos se têm feito participantes. E o apóstolo Paulo, ele passa por provações devido o evangelho, ele tinha um espinho na carne para que ele não viesse a se gloriar. Ao apóstolo Paulo, ele podia se gloriar. E se gloriar nele, na carne dele. Mas todo tempo ele fala o quê? O Senhor me botou um espinho na carne para que eu não me gloriasse. E toda vez que ele devia querer se gloriar, alguma coisa assim, ele recebia ele mesmo fala, era esbofeteado pelo mensageiro de Satanás. Ou seja, aquilo afligia a carne dele. Do mesmo jeito que a mim me aflige. Mesmo jeito que a sua dor de dente te aflige. Do mesmo jeito que a sua dor de cabeça. Do mesmo jeito que as suas constantes enfermidades. Todos nós temos um espinho na carne que o Senhor coloca. Mas é para nosso tratamento. A gente merece um tratamento assim. O Senhor corrige, o Senhor nos prova, o Senhor quer ver nós sendo participantes das mesmas aflições do seu Filho Jesus Cristo, o qual morreu por nós. Para a gente encerrar, eu botei um versículo só de Apocalipse 3, que falando de Laodiceia, mas eu coloquei o versículo 19, para a gente terminar, que eu acho muito bonito esse versículo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então, ele repreende e castiga a todos quanto ama. Se, pois, zeloso e arrependei-te. Se, pois, zeloso e
arrependei-te. Entende? Se arrepende. Se você está fazendo alguma coisa de errado e você é filho de Deus, se arrepende das coisas erradas que você está fazendo e começa a andar no bom caminho. Entende? Começa a procurar a fazer a vontade daquele que morreu por você. Deixa o amor dele te constranger. Porque a partir do momento que você enfatizar na sua mente, poxa, ele é Deus, não precisava vir a esse mundo morrer por mim, mas ele veio porque quis vir para me dar vida. Não, eu não posso continuar vivendo assim. Eu não posso continuar no erro. O nome dele que está em jogo. Ele quer que eu dê um bom exemplo do seu nome. E é isso que o Senhor quer de nós. Que nós demos um bom testemunho do seu nome. Sabendo que nós vamos ter aqui nessa terra. Vamos padecer sofrimentos por causa do seu nome. E vamos sofrer castigos, açoites, por causa da nossa desobediência. Porque nós somos desobedientes. Nós somos maus, ruins. Nós temos que receber açoites, temos que receber correção. Nós, em todo tempo, somos maus. É triste falar isso, mas é verdade. A verdade é que não há um homem, não há um justo, nenhum sequer. Nós agora, nesse momento, estamos já num outro plano, porquanto nenhum pecado mais nos é imputado judicialmente, porque Cristo já morreu por ele, por todos os nossos pecados. Ou seja, agora, o pecado que nós temos na carne, vamos pagar. Entenda o seguinte, não tem purgatório no céu, compreende? Não existe. Então, o que você faz de mal por meio do seu corpo, você vai pagar. Entende? Então, automaticamente, se você já crê em Cristo, começa a andar no bom caminho, começa a ler a palavra de Deus, começa a querer ter comunhão com o Senhor, que Ele conhece nossos corações e Ele te indica o caminho, como andar, como proceder nas obras dEle, como fazer as coisas, porquanto Ele conhece os corações. É por meio do seu coração que Ele te revela as coisas, lendo a palavra dEle, orando a Ele. Você não precisa de nenhum pastor humano, alguém que se intitula pastor, que levanta um templo e te fala que vai te conduzir a algum lugar. Não. Você tem o seu joelho e tem a palavra de Deus. Entende? Oração e leitura da palavra. Se banha com a água da palavra, se encharca. Quanto mais você se encharcar com a palavra de Deus, mais você vai compreender dela, mais Deus vai colocando o seu amor dentro de você. Quando você entende que esse mundo já é do maligno, não adianta tentar melhorar o mundo. O Senhor tem uma missão aqui de resgate. Ou seja, Ele está aqui para manteve a gente aqui para resgatar. Ou seja, por meio do nosso evangelho que nós falamos, que nós pregamos para as pessoas, que nós pregamos sem falar nada, por meio do nosso testemunho, automaticamente a gente vai conseguindo o quê? Fazendo com que mais irmãos sejam salvos até chegar ao número. Qual o número? Eu não sei. Mas a palavra de Deus fala que agora, por um tempo, que o Senhor tire um povo dentre os gentis para o seu nome. Isso está em Atos 15. A gente encontra em Romanos o apóstolo Paulo também falando isso, que nós, sendo zambujeiros, seremos cortados para que os ramos naturais voltem a ser enxertados, qual é Israel, os ramos naturais da oliveira. A gente vê que o anticristo ele não vai se revelar até que venha a apostasia. Quando vem a total apostasia? Quer saber quando vem? Quando o Senhor vomitar Laodiceia. Mas quando ele vomita Laodiceia da sua boca? É simples. Quando a igreja subir, só vai ficar frio. Entende?
quando a igreja subir, o Senhor tirar a igreja, aí o testemunho vai estar acabado da igreja. Aí vai ser apostasia completa. Aí o Senhor vai o quê? Enxertar novamente os ramos naturais, o qual é a oliveira que tá cortada. Sabe quem é? Israel. É o que a palavra de Deus diz. E muitos não conseguem ver e não vão ver. Porque se não estão fazendo a vontade de Deus, quer conhecer por curiosidade, o Senhor não mostra. O Senhor não é um revelador de curiosidade para quem quer. Se é incrédulo, aí que não vai entender mesmo. Então, fiquem com Deus. Espero que, se tem alguém que não crê ainda, que venha crer no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E se crê, ande na boa obra, porque pela graça somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criadas para as boas obras. Entende? Nós somos criados para as boas obras. Então, fiquem com Deus. Espero que essa palavra seja gratificante, ela seja edificante na vida de vocês. Amém.